Às vezes, quando parece que a vida finalmente está fluindo, que as coisas estão começando a dar certo, acontece alguma coisa que vira a tua vida de cabeça para baixo, assim. Vem uma pancada da vida que você não esperava. E aí você fala: "Nossa, de novo, tá bom? Como é que eu lido com isso agora?", né? Parece que a vida não te deixa entrar numa zona de conforto, né? Tudo que você queria era estabilidade, era abundância, era relações que fluem super bem, onde tudo dá certo, e a vida não deixa, né? Ela te surpreende com surpresas inesperadas e não tão positivas assim. Eu passei minha vida inteira viajando, né? Quem já me acompanha aqui há um tempinho sabe que eu viajei muito, né? Eu viajei o mundo inteiro, 53 países. Não tinha uma casa, né? Não tinha uma base, então eu estava sempre viajando, trabalhando por aí. E foi a minha zona de conforto, né? Eu sei que por mais que isso seja muito assustador para muita gente, né? Viajar ainda mais sozinha, o mundo inteiro, para países de diversas culturas e religiões diferentes, se tornou a minha zona de conforto. Era um lugar que eu não tinha medo, que eu viajava, conhecia gente. A novidade era como se fosse um fuel para mim, era o que me dava energia, né? Então eu ia e aquilo fluía muito bem, muito bem. E eu sinto que a vida, o mundo sempre me abençoou muito com as pessoas que ela colocou no meu caminho. Sempre aparecia anjos para me ajudar em tudo que eu precisava. Só que chegou uma época que eu falei assim: pô, já não tá sendo muito sustentável para mim continuar viajando. Então eu queria muito ter uma casa, sabe? Um apartamento, um cantinho meu, assim, com as minhas plantas, com as minhas coisinhas, ter um círculo de amizade, assim, né? Conhecer umas pessoas que eu poderia nutrir essa relação por um tempo, que durasse mais de um ano, porque até então eu não tinha tido muito isso. E aí eu me mudei para o Canadá, eu estava antes morando em Amsterdã, me mudei para o Canadá, é, me mudei para Montreal, que é uma cidade que fala francês e inglês. Arranjei um apartamento, estava atendendo pessoas com massoterapia, com reiki, com leitura de aura e theta healing. Me tornei dançarina profissional de Bollywood, que é uma dança indiana que eu nem sabia que existia, mas me encontrei assim. Nossa, esse grupo chama Veils of Bollywood. Nossa, estava vivendo um sonho, sabe? E quando eu era pequenininha eu já dançava muito, sabe? Dança sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu sinto que a dança me aproxima de Deus, assim. É um lugar que eu tô totalmente conectada com o divino, com alegria divina, sabe? E a energia que a gente traz para as pessoas, sabe? As pessoas olhando assim, super encantadas com aquilo. E eu encontrei uma comunidade ali também, uma tribo, sabe? Com esses dançarinos desse grupo. E aí, quando tudo estava indo bem na minha vida, eu fui fazer um processo de imigração do Canadá, que chama Express Entry, e é um processo federal. E aqui no Canadá, não sei se você sabe, mas tem o Quebec, a província do Quebec, que é francesa, e o resto do Canadá, que falam inglês. E eles são meio separados, assim, em vários sentidos, sabe? Culturalmente, a língua, as pessoas e tudo mais. Só que eles estão fazendo vários tipos de políticas, assim, e economicamente também, para tentar trazer mais francês para a parte inglesa e tentar, né, criar mais comunidades francófonas fora do Quebec. E aí eu fiz esse processo e, assim, eu não sabia quando e se ia dar certo, se iam me chamar para aplicar formalmente para esse processo. E quando eu menos esperava, me chamaram em menos de um mês, porque eu falo francês, então isso dá mais chance para as pessoas de fazerem esse processo e conseguir a residência permanente. E aí eu falei com uma advogada de imigração, paguei super caro na consulta, mas eu falei: não posso errar nisso. Ela falou: Denise, sai do Quebec o quanto antes. Aí, em 2 semanas, eu, tipo, larguei tudo em Montreal, larguei meu grupo de dança praticamente. Ainda tô em contato, vendo o que dá pra fazer, mas eles estão em Montreal. Larguei meu emprego que eu tinha numa academia, que eu fazia massagem lá. Tava tendo clientes todas as semanas lá, fazendo, né, massagem. Tenho clientes online ainda tenho meu trabalho online, mas, né, meus amigos que eu fiz em Montreal, sabe, pessoas que eu já tava tendo uma amizade e tal. Cara, eu tive que largar tudo isso do nada, assim, eu fico emocionada, mas, eh, eu saí da minha zona de conforto total, sabe, quando finalmente aquilo que eu queria estava acontecendo, de ter uma casa e tal, e, eh, estava fluindo, sabe, eu falei: "Finalmente eu tô num lugar só, não tô mais viajando e tal".
Da vida falou assim, não, Denise, você não vai ficar aqui. Não, não, eu não quero que você fique nessa zona de conforto. Sai, sabe? Você não tá crescendo como você deveria. E quando eu paro pra pensar, de fato, eu entrei numa zona de conforto que já não era tão benéfica pra mim. No inverno de Montreal, faz muito frio. Tipo assim, menos 20 graus Celsius, né? Fica ali entre menos 15, menos 20, menos 23, menos 25. E é muito fácil cair em depressão, sabe? Morando num lugar tão frio, ainda mais eu morando sozinha, que era o meu sonho, né? Eu sempre sonhei em morar sozinha. E quando eu finalmente consegui, o que eu percebi é que na cidade eu não consigo entrar num ritmo bom de produtividade, de alta performance, que eu gosto muito de alta performance. Estou estudando muito sobre isso, sabe? Eu acho que eu tenho bastante potencial para melhorar nisso. E eu já percebi que quando eu estou na natureza, eu consigo ter muito mais alta performance, mas na cidade, sozinha, no apartamento, eu caí numa certa depressão ali e entrei numa zona de conforto que não estava sendo boa para mim, não estava sendo boa para minha alma. Então, olha só, quando finalmente eu realizo meu sonho de conseguir o apartamento para morar sozinha, fazendo minha comidinha ali, tendo a minha rotina, tendo meus clientes, tendo amigos, sabe, que eu estava vendo várias vezes, construindo uma amizade, né, uma relação que eu achava que era de mais longo prazo, a vida falou, não, você não tá crescendo como você deve, a tua alma precisa mais do que isso. Me tirou de lá. E eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu cheguei em Ontário, né, que é uma outra província, fora do Quebec, fora da parte francesa, faz 2 dias. Tipo assim, eu larguei meu apartamento lá, tô tentando arranjar alguém para ficar no meu apartamento, que não tá fácil, porque todo mundo do Quebec, assim, de Montreal, né, quer sair, quer fugir do inverno, então tá todo mundo tentando sublocar o apartamento deles, então tem 1 milhão, assim, de oferta de apartamento, sabe, de diversos preços e tal. Não sei se eu vou conseguir arranjar alguém logo. Não sei como é que eu vou fazer para me sustentar esse tempo, né, pagando aluguel lá e tendo que pagar um aluguel em Toronto também. Graças a Deus eu tenho um amigo em Toronto que está me hospedando e que ele vai fazer um contrato de aluguel para mim, que é o que eu preciso para a imigração. Só que num valor muito melhor do que qualquer outro lugar em Toronto. Ele tem uma casa linda e ele é uma pessoa que eu gosto bastante da companhia, assim, da convivência com ele. E agora, esse lugar que vocês estão vendo aqui maravilhoso é a casa de um outro amigo, que é mais ou menos perto de Toronto, assim, 2 horas e 40 de viagem. Vim passar uns dias na natureza aqui, que eu falei, meu, eu preciso me aterrar, assim, eu preciso da natureza para isso, eu preciso muito da natureza. E vai chegar o inverno, amanhã vai ser o primeiro dia que vai nevar aqui. E é isso, assim, a minha cabeça tá a milhão, assim, tentando ver todas as possibilidades que eu tenho de vida, né, em Ontário, em Toronto. Eu preciso fazer um networking em Toronto, preciso conhecer mais pessoas, preciso ver com o que eu vou trabalhar. Eu quero muito fortalecer mais o meu trabalho online, né, porque online a gente tem mais liberdade, né, eu trabalhei online muito tempo, conseguia viajar com isso também, mas aí eu queria mais o presencial, né, eu queria mais a casa, a matéria, as pessoas, né, mas a vida falou, não, você não vai ficar aí. E eu tô falando com vocês, assim, com calma, tem um lado de mim que tá pirando, falando, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Como que você vai sobreviver, se sustentar? E agora, mas tem outra parte que já se rendeu ao universo. E é uma coisa que é quase um mantra meu. Cada vez que eu oro, que eu rezo, que eu faço as minhas práticas espirituais, eu falo, Deus, né? Eu tenho vários nomes para isso, né? Eu chamo de Mãe Divina, de Universo, de inteligência cósmica, de Grande Espírito, enfim. Mas eu acredito muito em algo superior, muito, muito mesmo. Assim, eu já tive muitas provas na minha vida, sabe? Eu falo, olha, me faz um instrumento divino, sabe? Faz o que você quiser comigo, com esse corpo, com tudo que eu carrego comigo, com toda a bagagem que eu trago comigo, de todas as minhas experiências, da minha sabedoria, dos meus talentos, dos meus conhecimentos, e me usa da maneira que for melhor para a humanidade. Eu não tô aqui para viver por mim, não tô. Eu me cuido para ser um bom canal para as pessoas, para o mundo, sabe? Para mim mesma também, claro. Né? Eu quero ser um canal limpo, saudável, que tenha a mente clara, né? Que tenha uma clareza, que é conectada com o espírito, mas também com a Mãe Terra.
e que eu possa servir na vida, sabe? É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, ao universo. Então, talvez o que ele tá me trazendo agora é uma melhor maneira de servir. E eu tô entregue. Eu falei assim, ó, tô aqui, faz o que quiser comigo, sabe? Eu quero servir, eu quero poder melhorar, nem que for tipo 0,00001% a humanidade, sabe? Eu quero trazer mensagens de paz, de esperança, de amor, de alegria, de algum pouquinho de bem-estar que eu puder trazer para as pessoas, sabe? Me usa. Eu tô aqui para isso. Então, não tem como a gente querer controlar a nossa vida e ao mesmo tempo servir de uma maneira divina. Porque como que você vai receber mensagens divinas e ser um instrumento divino se você está tentando controlar tudo o tempo todo? Eu entendo que a gente é ignorante como ser humano, né? Existe uma inteligência cósmica assim, infinitamente maior do que a gente. E eu confio nisso, né? A vida já me mostrou diversas vezes que existe algo cósmico que é pro bem maior, que está sempre regendo tudo o que está acontecendo. Então eu peço humildemente, né, falando, olha, eu sei da minha ignorância humana aqui, eu sei de que eu não sei nada, na verdade, né, então me usa da melhor forma possível. E eu me entrego. Tem algum espaço na nossa vida que a gente tem que abrir para que exista uma intervenção divina na nossa vida, no nosso ser. Então, se a gente tem tudo calculadinho lá, né, quer controlar todo o externo, primeiro que isso é uma ilusão, que isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai ser capaz de controlar o externo, né, pode estourar uma guerra a qualquer momento, pode ter desastres naturais, né, que tem acontecido bastante. Você não sabe o que vai acontecer com as pessoas que estão ao seu redor, né, da sua convivência, você não sabe o que vai acontecer com o seu trabalho. Então a gente não sabe. Então tem essa parte dentro da gente que tem que se render a isso e aceitar o externo. Porque o externo a gente não tem controle e nunca vai ter. A gente pode controlar um pouquinho, tentar controlar um pouquinho, mas nunca vai ter o controle total. Então tem uma parte que a gente tem que se render. E não é se render de maneira derrotista, sabe? De falar, desisto, isso nunca vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, ou a vida não gosta de mim, ou Deus não gosta de mim. É se render às surpresas do universo que podem ser tão grandes e tão positivas que você não tem ideia. E se você só consegue se render dessa maneira derrotista e negativa, você precisa fazer um trabalho de reprogramação mental, mudar as suas crenças. Porque tudo que você acredita sobre a vida vem das suas crenças, que foram se moldando na trajetória da tua vida, que foram se moldando na tua infância, tudo que seus pais te falavam, a escola, a mídia, as pessoas que você conhecem. Cara, nessa minha jornada aí de viajante internacional, as pessoas têm discursos assim para me desanimar, sabe? Se eu fosse ouvir esse discurso das pessoas negativos, pessimistas, eu estaria super desanimada, eu não ia sair de casa. Eu ia estar na casa da minha mãe em São Paulo até agora, sabe? Todo mundo fala, não, Denise, isso não é possível, sabe? Até, por exemplo, os brasileiros que já imigraram para os lugares que eu fui, que eu comecei uma vida nova, sempre me falavam assim, não, isso aí é impossível, não dá certo, isso aí demora muito e não sei o quê. Cara, e eu ia sempre atrás. Eu falava assim, não, esse aqui é um caminho meu, é um caminho único, sabe? Se ninguém fez esse caminho e não acha que é possível, eu vou ver o que é possível para mim. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, eu cheguei no Canadá, né, eu sou massoterapeuta há muitos anos já faz 16 anos que eu trabalho com massoterapia, trabalhei em diversos spas 5 estrelas, tenho muita experiência com isso. Cheguei aqui no Quebec, não, lá no Quebec, agora eu tô em Ontário, e fui falando com pessoas, né, massoterapeutas, como é que eu faço para conseguir trabalhar com massoterapia no Quebec, porque aqui no Canadá tem uma certa regulamentação, assim, que é diferente. Em todos os outros países que eu trabalhei, não. Eu pude simplesmente trabalhar com a experiência que eu tinha, com o currículo completo que eu tinha, eu podia trabalhar. Só que aí todos os massoterapeutas me falaram, não, Denise, você vai ter que fazer alguns cursos no Quebec para conseguir trabalhar como massoterapeuta aqui. Eu falava, putz, meu, depois de tudo que eu já fiz, sabe, todos os treinamentos que eu passei e tudo, ainda vou ter que fazer mais curso, esperar 6 meses, 1 ano, para poder ter a licença, sabe, o registro, para poder trabalhar com isso.
E, enfim, aí eu fui falando com várias associações de massagem, que é essa maneira meio regulamentada, né, para você poder dar um receipt, como é que fala, um recibo, né, de massagem que serve para health insurance, como que fala, convênio de saúde. Você tem que poder dar o recibo, que você tem que estar associado a uma associação de massagem e tal, enfim, todo um rolê. E aí eu fui falando com várias associações, até que uma falou, Denise, vem fazer um teste com a gente vai olhar seu currículo, seus diplomas e tal, vamos ver. E aí eu fiz o teste com um cara lá, e ele falou, meu, fenomenal tua massagem, ele bateu palma, assim, falou, meu, vem trabalhar comigo, amei a tua massagem, incrível, tal, e me aprovaram na hora. Então, assim, sei lá, em um mês eu consegui já começar a trabalhar com massoterapia, enquanto tava todo mundo falando, não, você não vai conseguir isso, não é possível. Você vai ter que fazer um curso, gastar não sei quantos $1.000 para fazer isso. Quando eu cheguei, falavam, Denise, você não vai poder alugar um apartamento sozinha, porque você tem que ter um histórico de crédito no Canadá e não sei o quê, e ter referência de trabalho, né, ter um trabalho fixo. Eu sou autônoma, eu não tinha histórico de crédito nenhum no Canadá, tinha acabado de chegar, consegui alugar um apartamento. Então, sabe, quando a gente começa a ouvir as pessoas são traumatizadas, elas estão machucadas, sabe? Quando você não tem uma mentalidade de crescimento, né, quando você não é uma pessoa resiliente, a vida vai te derrotar. E de uma maneira que, tipo, ela tá tentando fazer você crescer, fazer a sua alma crescer. Só que se você tem crenças de que aquilo vai te derrubar, e você se permite ser derrubado pela vida, sabe? Você vai tentar falar para todo mundo, tentar avisar todo mundo que não, que isso vai te fazer mal, que, sabe, isso não vai dar certo. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas tem esse tipo de discurso. Porque tudo de negativo que acontece com elas, elas entendem que a vida tá contra elas. Entende? Não sei se você é uma pessoa assim, então eu peço que você pare um pouquinho e reflita. Tudo de ruim que aconteceu com você te tornou uma pessoa pior ou melhor? Porque comigo, na minha vida, tudo de ruim que aconteceu me derrubou por um tempinho. Eu falei, tá, como que isso pode me deixar mais forte? Porque sim, eu posso ficar mais forte com isso. Porque se isso me abalou tanto assim, é porque tem alguma coisa dentro de mim que ainda tá fraco, que ainda precisa crescer, que eu tenho que aprender com essa situação. Por isso que isso, nossa, tudo que aconteceu comigo, tudo que eu passei na minha vida sozinha, que eu tive que lidar sozinha, sabe? Assim, situações de todos os tipos. Tudo isso me tornou mais forte, me tornou mais resiliente. E as pessoas falam que eu sou muito autoconfiante, né? Eu não consigo me enxergar dessa maneira, mas eu entendo que é porque tudo que aconteceu comigo, eu tive uma coragem de ir lá enfrentar, sabe? Eu fiz muitas coisas que eu tinha medo e que eu fui lá enfrentar, e aí eu consigo confiar em mim, sabe? Eu consigo confiar na minha capacidade. Mas para isso a gente tem que fazer coisas difíceis, tem que sair muito da zona de conforto. Então, ou a gente decide sair da zona de conforto sozinho, ou a vida tira a gente da zona de conforto pra gente aprender. Então, tudo que acontece com a gente é uma grande oportunidade pra gente crescer como pessoa, como alma, como profissional. Pra você e pra todo mundo ao seu redor. Pra sua família, parceiro, família, amigos, todo mundo. Eu tô com o chazinho aqui do lado. Gente, tá tipo 2 graus aqui, 0 grau, não sei, tá muito frio. E o sol tá indo embora, então deixa eu tomar um chazinho aqui. O que eu tô tentando falar às vezes a vida vira a gente de ponta cabeça. Ela dá uma rasteira na gente assim, que você fala, meu Deus do céu, sabe? Você duvida da existência de algo maior, de Deus, do que seja, mas se você tiver uma pontinha de esperança aí, tenta deixar ela um pouquinho maior, porque você vai sobreviver. Não importa o que você tá passando agora, vai te deixar mais forte, sabe? De uma maneira ou de outra. Então, é por isso que eu tô pirando, que eu tive que largar toda a minha vida em Montreal, tudo que eu tava construindo já fazia 1 ano e meio, pra começar uma vida nova que eu não tenho ideia de como vai ser. Não sei o que tá me esperando aí no futuro. E a verdade é que eu sou muito empolgada com o futuro. Eu não tenho medo do futuro. Tem uma parte, sim, que eu sei que eu vou sofrer, a vida é cheia de sofrimentos, mas eu confio na minha capacidade de ser resiliente, sabe?
E eu gosto muito de quando a vida me surpreende, assim. Eu acho que sim, tem a parte que é difícil, que machuca, que é sofrida, mas tem uma parte de muito aprendizado, de muita beleza. E a gente tem que saber abrir os olhos para essa beleza de tudo que está acontecendo. Em tudo que acontece existe alguma beleza, alguma coisa maior, alguma coisa divina que está acontecendo. Então é isso. A gente tem que se treinar para ter essa mentalidade de crescimento, porque tudo que acontece com a gente é para o nosso bem, é para o bem maior, né? Então, sair dessa coisa egocêntrica, né, que só pensa em si, eu só penso em mim, eu quero o meu bem, não. Se tem algo que está acontecendo comigo que está me tirando da zona de conforto, é para minha alma crescer e para eu poder contribuir mais para a humanidade, porque a gente só cresce como humanidade, sabe? A gente não cresce sozinho. Não é à toa que a gente vive em sociedade, né? Para a gente poder se ajudar. E o propósito, ele está diretamente ligado ao servir ao próximo. E servir ao próximo é o que contribui para a sua felicidade verdadeira. E aqui eu estou falando de neurociência, tá? A felicidade verdadeira, ela vem do poder servir, de poder, né, tornar a vida de outras pessoas melhor de alguma maneira. Enfim, eu queria continuar esse papo aqui com vocês, mas tá muito frio. Meus dedos estão vermelhos aqui. E minha língua, minha boca já não tá funcionando bem. Eu tô enrolando tudo aqui, as palavras, porque tá frio mesmo. Hoje é o último dia de sol, de céu azul aqui. E a partir de amanhã já começa a nevar. Então toda essa natureza, esse verdinho aqui, essas folhinhas vermelhas, né, já não vai estar aqui durante muito tempo. O inverno aqui no Canadá dura uns bons 6 meses aí. Então hoje era o último dia para eu poder gravar assim, né, ao ar livre, sem, enfim, congelar tudo aqui. Espero que esse vídeo tenha te servido para algo. Se você tem vontade de desistir, não desista. Escreve aqui, comenta aqui o que você tá passando, enfim, vamos se apoiar, tá? Esse canal do YouTube que eu montei aqui é pra gente poder se apoiar, sabe? Ter pessoas que entendem o que você tá passando, porque às vezes a gente não pode conversar isso com família, com parceiro, com pessoas próximas, que são pessoas que não vão entender, ou que não têm inteligência emocional. E se você tá aqui é porque você tem algum certo nível de inteligência emocional, você quer crescer, você quer se melhorar, você quer se desenvolver. Então, né, vamos comentar aqui, vamos conversar, vamos se dar um apoio, né? Provavelmente você acredita em Deus, você tem algum tipo de fé. Então a gente tem que se lembrar às vezes, né, de que existe algo maior que tá assim protegendo a gente, tá iluminando, e que tudo que acontece é pro nosso bem. Eu acredito muito nisso, eu tenho muita fé nisso, e essa fé me levou para lugares incríveis, me ajudou a realizar diversos sonhos, e eu sou uma pessoa muito feliz, saudável, e que tem algum certo nível de paz também, e abundância por causa disso. Então, acredita que tudo que acontece é pro seu bem e pro bem da humanidade, tá bom? Eu tô congelando. Então é isso, fica bem. Um grande beijo, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre autoconhecimento e espiritualidade, então dá uma olhadinha nesses vídeos e eu espero que isso contribua para o seu bem-estar, tá bom? Um beijo, fica bem.